Sempre ouvi histórias sobre aquela casa. Aquela casa esquecida na colina, à margem da estrada que poucos ousavam percorrer, mas sempre havia algo em mim que sentia que havia mais do que lendas e boatos em torno dela. Quando os outros começaram a falar sobre uma expedição, eu sabia que não poderia faltar. Meu corpo se sentia atraído por aquela casa de maneira estranha, como se ela me chamasse. Nos encontramos naquela noite, quando o vento parecia sussurrar segredos que não queríamos ouvir. O grupo estava completo. Nós, os adolescentes entediados, com lanternas e celulares nas mãos, prontos para fazer história. Eu estava nervoso, mas minha coragem, misturada com a excitação, me fazia avançar. Tínhamos um plano: explorar a casa até o último cômodo, captar alguma coisa fora do normal para poder compartilhar depois com os outros da escola. Caminhamos até a casa por uma trilha estreita e emaranhada. Eu sentia o cheiro da vegetação úmida e do musgo no ar. A casa à frente, em silêncio, parecia observar nossos passos com um olhar implacável. As tábuas de madeira rangiam sob o peso de nossos pés, e até o som do vento parecia mais pesado. Chegamos à porta da frente, coberta de musgo e sujeira, mas que parecia ainda resistir ao tempo. A cada passo mais perto, algo parecia apertar meu peito, como se algo estivesse nos esperando lá dentro. E, de alguma forma, eu sentia que nós éramos mais uma oferenda do que visitantes curiosos. Assim que a porta se abriu, o cheiro de decadência e mofo tomou conta de nossas narinas. Era como se a casa estivesse viva, respirando entre os seus próprios escombros. A lanterna na minha mão tremia. Dentro, as paredes estavam cobertas de rachaduras e marcas, como se algo tivesse tentado escapar de lá, mas não tivesse conseguido. Mas o mais estranho de tudo eram os quadros, pendurados tortos nas paredes, com rostos borrados e olhares vazios. O grupo se espalhou rapidamente. Enquanto eu observava, tentando me acostumar com o lugar, ouvi risadas vindas de um dos quartos no fundo da casa. Aquelas risadas estavam distorcidas, não eram como as nossas. O som não vinha de lá, mas parecia vir de dentro de nossas cabeças. E então, tudo ficou mais sombrio, mais pesado, como se o ar tivesse se tornado denso demais para respirar. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Quando ouvi o grito, meu coração disparou. Corri em direção ao som, sem pensar. Lá estava o resto do grupo, reunido ao redor de algo ou alguém. Os olhos de todos estavam fixos naquilo, mas não conseguiam desviar o olhar. Era como se estivessem hipnotizados. O que encontrei fez meu estômago se revirar. Em um canto escuro, coberto de barro, estava um de nós. Eu mal consegui reconhecê-lo. Estava deitado, sujo, e seus olhos estavam abertos, mas parecia que não estavam vendo nada. Seu corpo estava rígido, e ele tremia. Seus lábios se moviam, mas as palavras não faziam sentido. Ele estava falando uma língua que eu nunca ouvi antes, uma língua pesada, áspera, como se as palavras tivessem sido arrancadas de dentro dele com força. Tentei puxá-lo dali, mas algo me impediu. Era como se uma mão invisível segurasse minha mente e meu corpo, me forçando a ficar parado. Os outros começaram a olhar para ele com rostos pálidos, olhos arregalados, mas ninguém ousava falar. A sensação de pavor foi crescendo, mas havia algo mais, algo que não conseguia entender. O silêncio nos envolvia, e a presença da casa parecia nos engolir. De repente, ele se levantou, de olhos vazios e rosto contorcido. Ele começou a rir. Mas não era uma risada de alívio, era uma risada baixa, sinistra, como se algo muito errado estivesse acontecendo dentro dele. Sua voz se arrastava como uma sombra. Agora ela me conhece, ele disse, com um sorriso estranho nos lábios, como se fosse a última coisa que ele diria. Antes que pudéssemos reagir, ele desabou no chão, seus olhos começaram a sangrar. O sangue escorreu lentamente, mas o mais estranho era o sorriso que permanecia em seu rosto, como se ele estivesse se divertindo com aquilo. Eu estava paralisado. Os outros começaram a gritar, mas o som parecia abafado, distante, como se estivéssemos em um pesadelo onde ninguém podia acordar. A casa parecia ter se fechado sobre nós, comprimindo-nos até o último suspiro. Ele começou a se contorcer no chão, os olhos ainda derramando sangue.
Não sabia o que fazer, não sabia se devia correr ou tentar ajudá-lo. Mas quando ele finalmente parou, seus olhos estavam fixos em mim. Ele não estava mais rindo, mas havia algo ali. Algo maligno, profundo. Eu nunca mais esqueceria aqueles olhos. Então, tudo ficou silencioso. O ar se tornou mais leve, mas o que quer que tivesse acontecido ali dentro, ficou. Eu era o único que sobrava. Mas não consegui sair. Não consegui andar. Algo me prendia, me impedia de dar um passo. Foi quando ouvi a voz dele, mas não vindo dele, mas da própria casa. Ela sussurrou, agora ela me conhece. A sensação de estar sendo vigiado me invadiu, e a casa, com sua presença esmagadora, parecia me puxar para dentro. Quando finalmente consegui sair, coberto de barro e com os olhos fixos em um ponto inexistente, a única coisa que consegui dizer foi o que ele disse antes de morrer: agora ela me conhece. Eu sempre soube que aquela casa tinha algo de errado. Desde o momento em que nos mudamos, havia algo no ar, uma sensação estranha que eu não conseguia definir. A casa parecia estar sempre fria, mesmo nos dias mais quentes, e um silêncio estranho dominava o ambiente. Mas, como qualquer pessoa, tentei ignorar isso, tentando criar memórias normais para minha família. No começo, foi fácil, até que as coisas começaram a mudar. Era uma tarde quente de verão quando meu filho, Lucas, decidiu brincar de esconde-esconde no jardim, perto da casa. Ele estava tão animado, com seus olhos brilhando de excitação, e sua risada era como música para meus ouvidos. Sempre gostei de vê-lo brincar. Ele era uma criança cheia de energia e alegria. Mas naquela tarde, algo parecia diferente. O vento, que costumava ser suave, estava mais forte, e as folhas das árvores se moviam como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Eu não sabia na época, mas aquele momento seria o último que veria meu filho tão feliz e livre. O jogo de esconde-esconde começou. Lucas correu para se esconder, e eu, distraída com os meus pensamentos, fiquei na varanda, tentando me distrair. Ele sempre era bom em se esconder, mas dessa vez, ele demorou muito. A cada minuto, a ansiedade foi aumentando dentro de mim, até que, finalmente, eu o chamei. Nada. Fui até o lugar onde ele costumava se esconder, mas não o encontrei. A princípio, pensei que ele estava apenas brincando comigo, se escondendo ainda mais longe para me assustar, mas ele não apareceu. Chamei seu nome mais uma vez, mas o silêncio foi a única resposta que recebi. Foi então que a preocupação começou a tomar conta de mim. Corri pela casa, gritei pelo jardim e até perguntei aos vizinhos se tinham visto meu filho. Ninguém. O desespero tomou conta de mim. Cada passo que eu dava parecia mais pesado, como se algo estivesse me impedindo de encontrar o que estava perdido. Eu senti que algo estava errado, muito errado. Foi então que comecei a ouvir os batidos. Eram fracos no início, como se alguém estivesse batendo nas paredes da casa. Eu os ouvi durante a noite, quando a casa estava em silêncio absoluto. Tentava convencer a mim mesma de que era apenas o som da casa se ajustando, mas meu instinto me dizia que não era isso. Durante semanas, o som das batidas continuou. De vez em quando, eu me aproximava das paredes, tentando identificar a origem dos sons, mas eles paravam assim que eu me aproximava. Minha mente estava à beira de um colapso. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não conseguia entender. A cada noite que passava, mais os batimentos ecoavam em minha cabeça. Às vezes, eu jurava ouvir um sussurro junto com as batidas, algo indistinto, que fazia meu coração acelerar de medo. Foi em uma noite particularmente fria que as batidas se tornaram mais intensas. Eu estava sozinha na sala, tentando ignorar a sensação de terror que me envolvia quando o som veio de novo. Desta vez, mais forte, mais desesperado. Era como se algo estivesse tentando sair de dentro das paredes, como se estivesse preso lá, implorando para ser libertado. Eu não sabia o que fazer. Minha mente estava perdida em um turbilhão de emoções. Seria o meu filho. Mas como ele poderia estar lá, preso, sem eu ter encontrado nada, nem mesmo um vestígio de sua presença? As batidas continuaram por dias,
e o medo tomou conta de mim. Eu sabia que algo não estava certo, mas a verdade parecia impossível de se alcançar. Naquela noite, tudo mudou. Estava na cozinha, preparando o jantar, quando ouvi um som distinto vindo da porta da sala. Era um arranhar suave, como se alguém estivesse tentando abrir a porta. Meus passos se arrastaram até lá, mas o medo me paralisou no momento em que cheguei perto. O ar estava mais denso, mais carregado, e um frio inexplicável me envolvia. Fiquei parada diante da porta, ouvindo o som que vinha de lá. O arranhar aumentava, mais forte agora, até que finalmente houve um silêncio profundo. Eu não sabia o que fazer, então coloquei a mão na maçaneta. Foi nesse momento que, pela primeira vez, eu vi. Através da fechadura, pude distinguir algo que fez minha alma congelar. Havia olhos. Eram os olhos do meu filho, mas não eram os olhos que eu conhecia. Eles estavam brilhando com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Brilhavam de uma maneira que me fez sentir um pânico que eu nunca imaginaria ser possível. Ele estava lá, atrás da porta, olhando para mim com um olhar suplicante. Eu podia ver em seus olhos a dor, o medo, como se ele estivesse tentando me dizer algo. Mas o mais aterrador foi o que ele fez em seguida. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse implorando para que eu não abrisse. Naquele momento, uma onda de frio percorreu meu corpo. O que estava atrás daquela porta não era mais o meu filho. Algo se apoderara dele, algo terrível, e aquilo estava se escondendo atrás da fechadura, esperando para me ver tomar a decisão errada. O pânico tomou conta de mim, mas eu não podia abrir. Eu não deveria abrir. Mas as palavras de Lucas ecoaram em minha mente, e algo me dizia que eu não poderia deixá-lo ali, que eu precisava fazer algo. Tremendo, afastei-me da porta. Não conseguia mais suportar o medo que me consumia. Eu sabia que não poderia voltar atrás. E quando finalmente tomei coragem para ir embora da casa naquela noite, um pensamento me perseguiu. Os batimentos nas paredes não eram apenas batidas. Eles eram um aviso de que algo havia sido liberado, algo que eu não poderia controlar. E, quando olhei para trás, pela última vez, vi os olhos brilhando pela janela da porta, como se estivessem me observando, esperando, aguardando. Quando compramos o terreno, não sabíamos nada sobre a história daquele lugar. Era só mais uma oportunidade, uma chance de começarmos uma nova vida. O lugar estava isolado, longe da cidade, e nos parecia perfeito para o que tínhamos em mente: construir uma casa e viver em paz, sem a correria e o barulho da vida urbana. Estávamos empolgados. Ele, meu marido, sempre falava sobre como a natureza ao redor era serena, e eu, mais desconfiada, concordava sem dizer muito, tentando deixar para trás os medos que me atormentavam. As árvores altas, o vento suave, o cheiro de terra fresca, tudo parecia promissor, até o momento em que pisamos no terreno pela primeira vez. A casa, uma construção simples e sem muitos atrativos, já estava ali, mas parecia inacabada, como se algo tivesse interrompido o progresso. Não dei muita atenção a isso, até porque nosso foco estava no terreno em si. À noite, quando finalmente nos instalamos, a casa parecia estar em silêncio. Tudo era tranquilo, até o momento em que fomos dormir. Na primeira noite, tudo estava normal. A lua brilhava lá fora e as estrelas preenchiam o céu. Eu estava com meu marido na cama, mas, ao tentar pegar no sono, uma sensação estranha me dominou. Era como se algo estivesse observando. Fiquei imóvel, tentando ignorar a sensação, mas, de repente, ouvi um leve estalo vindo de um dos quartos ao lado. Era um som familiar, como o Ranger de madeira velha. Virei para meu marido e o toquei no braço. Ele parecia tão tranquilo, quase inconsciente, mas algo dentro de mim dizia que não estava sozinha. Fechei os olhos e tentei relaxar, mas o barulho persistia. Levantei-me da cama, tentando não fazer barulho. Quando passei pela porta do quarto, vi que a luz do corredor piscava intermitentemente. A luz estava instável, como se alguém tivesse colocado uma mão fria sobre o interruptor. Eu me aproximei, hesitante, e quando a luz acendeu completamente, vi algo no reflexo do espelho, um pequeno movimento. Fiquei paralisada por um instante,
tentando entender o que estava acontecendo. Era uma criança, ou ao menos parecia ser, escondida atrás do espelho. O coração disparou, mas, ao olhar mais de perto, não vi mais nada. A criança sumiu, como se nunca tivesse existido. Meu corpo inteiro tremia. Voltei para o quarto, sem coragem de contar a meu marido o que havia visto. Eu sabia que ele iria achar que eu estava imaginando coisas. Mas, à medida que a noite se arrastava, algo em mim dizia que aquela sensação de inquietação não ia desaparecer. O cheiro de terra molhada se misturava com o ar, e eu sentia a umidade invadir a casa. A noite parecia mais densa, como se o tempo tivesse se estendido, e não era apenas a luz piscando que me fazia sentir desconfortável, mas algo mais. Algo no ar estava pesado, como se uma presença invisível estivesse observando, esperando. Quando acordamos na manhã seguinte, tudo parecia normal. Meu marido não havia notado nada estranho e, como sempre, estava pronto para o novo dia. No entanto, quando fui tomar um banho, notei que o espelho do banheiro estava embaçado, como se alguém tivesse passado a mão sobre ele. O pior, porém, foi o reflexo. Eu vi, pela segunda vez, a criança. Agora, ela estava mais clara, mais visível, mas ainda assim não conseguia entender o que estava acontecendo. O espelho tremia, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. De repente, um som estranhamente abafado de passos ecoou pela casa. Não consegui distinguir se era real ou se estava apenas na minha cabeça, mas o medo se alastrou, tomando conta de mim. Essa sensação persistiu durante todo o dia. A casa parecia me engolir e, à noite, a situação piorou. Não demorou muito para que a luz do corredor começasse a piscar de novo. A sensação de estar sendo observada se intensificou, como se os olhos daquela criança estivessem fixos em mim, observando cada movimento meu. Eu tentei ignorar, mas a cada vez que passava pelo corredor, o reflexo nos espelhos parecia estar mais presente, mais forte. O cheiro de terra molhada também estava mais forte, e eu sentia que não estava mais sozinha. Algo me acompanhava. Decidimos tentar dormir mais cedo, na esperança de que as coisas voltassem ao normal. Mas, quando deitei na cama, a sensação de medo não me abandonou. Olhei para o espelho à minha frente, e a criança estava lá de novo, mas dessa vez ela não estava apenas atrás do espelho. Ela estava dentro dele, os olhos fixos nos meus, como se estivesse esperando por algo. Meus lábios secaram, e o silêncio que tomou conta da casa era opressor. Eu olhava para o espelho, incapaz de desviar o olhar. De repente, uma risada baixa e abafada veio de dentro da parede, vinda do fundo da casa, como se a criança estivesse se divertindo com meu medo. Eu me virei para o meu marido, tentando acordá-lo, mas algo estava errado. Ele não se movia. Olhei para ele de novo e, no reflexo do espelho, vi que ele estava diferente. Ele estava sorrindo, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso vazio, sem vida, como se a essência dele tivesse sido drenada. O pânico tomou conta de mim e fui até ele, tentando acordá-lo, mas ele não reagia. Meus olhos se fixaram no espelho novamente e, no fundo, a criança estava lá. Ela havia crescido, seus olhos agora brilhavam, e eu podia ouvir o som da terra sendo cavada, como se alguém estivesse cavando para me enterrar. Eu não sabia o que fazer. Quando tentei me levantar da cama, percebi que não estava mais no mesmo lugar. Eu havia voltado para o quarto, mas algo estava diferente. O cheiro de terra molhada estava mais forte do que nunca, e a luz piscava mais uma vez. Quando olhei para o espelho, a criança estava lá novamente, mais perto do que nunca. Ela sussurrou algo, algo que eu não pude entender, e logo em seguida, tudo ao meu redor começou a girar. Eu tentei gritar, mas minha voz parecia não sair. Tudo ao meu redor se transformava, e eu estava presa, em um ciclo sem fim, retornando sempre ao mesmo quarto, com a luz piscando, o cheiro de terra molhada e a criança sempre lá, me observando. Não sei quanto tempo se passou desde aquele dia, e eu ainda não sei como sair dessa casa. Cada vez que tento fugir, volto para o mesmo lugar. Os espelhos continuam a mostrar a criança, e eu não consigo escapar. Eu não sei exatamente quando a casa começou a me assombrar,
mas sei que foi a partir do momento em que o cercaram com aquele arame farpado. O terreno, que até então parecia uma simples casa abandonada, com suas janelas sujas e portas quebradas, se transformou em algo que eu mal conseguia olhar sem sentir um arrepio. Aquela cerca parecia sempre mais forte a cada dia, como se estivesse protegendo alguma coisa que ninguém deveria ver. O arame farpado se entrelaçava de uma maneira quase meticulosa, como se tivesse sido colocado por mãos que sabiam exatamente o que estavam fazendo, mas eu nunca soube quem o fez. O mais estranho de tudo foi perceber que ninguém mais sabia. Ninguém se lembrava. No início, o pessoal da cidade apenas falava sobre a casa de forma vaga, como se ninguém quisesse realmente mencionar seu nome. Mas, ao longo dos dias, a curiosidade se transformou em um silêncio opressor. Quando passei pela primeira vez em frente à cerca, senti um peso em minha cabeça. Olhei para a casa por mais de 30 segundos, como que hipnotizado, e algo começou a acontecer. Eu sentia uma pressão crescente, como se a própria atmosfera estivesse tentando me engolir. Não sabia exatamente o que era, mas minha mente começou a ficar nebulosa, como se o ar tivesse se tornado denso demais para respirar. Foi quando, em uma tentativa desesperada de desviar os olhos, percebi que não conseguia mais lembrar do meu próprio nome. Tentei, com todas as minhas forças, mas era como se ele tivesse se apagado. Não havia mais sentido em nada, apenas aquela sensação opressiva da casa e da cerca ao redor dela. Fui embora, com um arrepio forte na espinha, sentindo um vazio estranho que não conseguia explicar. Naquela noite, meus sonhos foram invadidos por uma mulher. Ela estava em um campo escuro, de vestido rasgado, o tecido sujo e esfarrapado, com o rosto pálido e olhos vazios. Ela olhava para mim, seus lábios se movendo lentamente, perguntando: "Posso entrar?" Eu acordei no meio da noite, suando, com o coração acelerado e uma sensação de terror profundo me consumindo. Mas o mais bizarro era o fato de que eu não conseguia lembrar quem ela era ou por que estava lá. As imagens eram turvas, e tudo o que restava era aquela pergunta, repetida em minha mente até que eu não soubesse mais se a tinha ouvido em um sonho ou se a havia escutado de verdade. Eu sabia, no entanto, que de alguma forma aquilo estava relacionado à casa. No dia seguinte, tentei ignorar o que aconteceu, como se pudesse simplesmente deixar aquilo para trás. Mas algo estranho aconteceu. Quando encontrei meu amigo José e mencionei a casa, ele olhou para mim com um semblante vazio, como se tivesse ouvido sobre ela, mas não conseguisse lembrar os detalhes. Perguntei o que ele sabia sobre a casa, e ele disse que não tinha ideia. Eu não sei, ele disse, mas algo me diz que não deveríamos falar sobre ela. Eu senti um calafrio quando ele falou isso. Eu sabia que ele havia olhado para a casa, e que agora ele, assim como eu, não conseguia se lembrar de nada específico sobre ela. Comecei a me perguntar se todos que estavam vendo aquela casa, com o arame farpado, estavam começando a perder algo. Não apenas o nome ou as lembranças, mas algo muito mais profundo. As semanas passaram, e mais pessoas começaram a se afastar da área. Havia rumores de que quem se aproximava da casa por muito tempo começava a ter os mesmos pesadelos. Uma mulher, com um vestido rasgado, de olhos vazios, perguntava sempre a mesma coisa: "Posso entrar?" Como se fosse uma questão inevitável. Como se fosse uma escolha, mas ao mesmo tempo, não fosse. Eu sabia que, se tentasse voltar para aquela casa, poderia perder mais do que só a memória. Eu podia perder minha alma, de alguma forma, ou pelo menos perder a parte de mim que me fazia ser quem eu sou. Mas algo dentro de mim ainda me empurrava para lá, como se fosse uma necessidade que não conseguia controlar. Eu queria entender o que estava acontecendo, porque ninguém mais sabia quem havia cercado a casa, porque as pessoas estavam esquecendo tudo ao seu redor. Em uma noite fria, não resisti. Fui até lá, sem saber exatamente por quê. A casa parecia ainda mais sombria à medida que me aproximava. O vento sibilava entre as árvores, e o arame farpado brilhava de forma estranha sob a luz da lua. Quando olhei para a casa novamente, a pressão começou a se acumular na minha cabeça, e de repente, tudo o que eu sabia sobre mim se esvaiu. Tentei me afastar, mas não conseguia. Meus pés estavam como que colados ao chão, e eu não conseguia mover as pernas. O arame farpado parecia me prender, e a casa parecia rir de mim,
como se estivesse me chamando. Eu sentia que não podia mais voltar atrás. Foi nesse momento que algo aconteceu. O som do vento desapareceu e uma calma aterradora tomou conta do ambiente. Então, a mulher apareceu. Ela estava lá, como nas minhas lembranças, mas desta vez não havia dúvida. Ela estava na minha frente, mais perto do que nunca, com seu vestido rasgado e seus olhos vazios. Ela olhou para mim e repetiu a pergunta: "Posso entrar?" Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Tudo dentro de mim dizia para correr, mas algo me segurava. Eu não conseguia mais pensar, nem mais lembrar quem eu era. Olhei para as mãos e me perguntei se elas eram minhas, mas não consegui encontrar uma resposta. Ela sorriu, um sorriso frio e vazio, e o ar ao meu redor se tornou ainda mais denso. "Você já está dentro", ela sussurrou. E foi nesse momento que tudo escureceu. Eu acordei em minha cama, com o coração disparado, as mãos suadas e o corpo ainda tremendo. Mas algo estava errado. Algo dentro de mim havia mudado. Eu não sabia mais meu nome. A casa ainda estava lá, cercada por aquele arame farpado, e eu não conseguia lembrar quem tinha colocado aquilo. Tudo o que sabia era que, mais uma vez, eu havia olhado para ela por mais de 30 segundos. E agora, eu me perguntava se algum dia eu seria capaz de me lembrar de quem eu realmente era. Eu não sabia o que me esperava quando comprei aquela casa. A princípio, parecia perfeita, uma construção antiga, com história, charmosa e isolada o suficiente para dar a sensação de estar longe do mundo. Era exatamente o que eu queria, um refúgio. Mas, desde o primeiro dia, algo estava errado. O silêncio, ou melhor, o silêncio estranho, como se ele tivesse uma presença, me seguia. Não era o silêncio pacífico de um lugar distante, mas um silêncio carregado, como se algo estivesse esperando. O medo começou a se infiltrar nas pequenas coisas. O ranger das tábuas do piso, a sombra que parecia mudar de lugar quando eu olhava rapidamente para o canto da sala. Naquela noite, tudo mudou. Era uma daquelas noites quentes de verão, com a casa abafada e o ar parado. Eu já estava quase dormindo, quando ouvi algo. Um som abafado, vindo da sala de estar. Não sabia o que era, mas me fez sentar na cama, tenso, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se algo estivesse ligando e desligando, repetidamente. Uma estática. Só que, em algum momento, aquele som se transformou em música. Uma música suave, infantil, como as que tocavam nos desenhos que eu assistia quando era criança. Só que algo não estava certo. A música parecia ser tocada ao contrário. As notas distorcidas, os acordes invertidos, tudo soava errado. Levantei da cama e fui até a sala. O som já era mais forte. Como se tivesse saído de dentro das paredes. O rádio, um velho rádio de pilha que encontrei em um canto da casa, estava ligado, tocando com uma intensidade que eu sabia que não era possível. Não havia energia elétrica na casa, o que tornava tudo ainda mais impossível. Olhei para ele, confuso. Não sabia se aquilo era um truque da minha mente ou se havia alguma explicação lógica. Mas o rádio continuava a tocar, repetindo a mesma melodia distorcida, como uma canção maldita que não queria parar. No início, tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era só um defeito, um som aleatório vindo de algum lugar. Talvez do rádio mesmo, ou da velha casa. Mas, a cada noite, o som aumentava. Ele ficava mais alto, mais distorcido, até que eu não conseguia mais dormir. A música parecia invadir meus pensamentos, me deixando nervoso e incapaz de me concentrar. Era como se ela estivesse me chamando, como se fosse uma mensagem cifrada, algo que eu deveria entender. E então, um dia, a música parou. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Eu sabia que estava sendo observado. Algo dentro daquela casa, naquele rádio, parecia estar esperando, como se fosse só o começo. Foi quando começaram os sussurros. No início, eles eram fracos, quase imperceptíveis. Mas logo se tornaram mais claros, como vozes baixas, chamando meu nome. Eu tentava não dar atenção, imaginando que fosse o meu cérebro tentando me enganar, me assustar.
Mas a verdade é que cada vez que os sussurros se tornavam mais audíveis, eu me sentia mais impotente. Eles se espalhavam pela casa, parecendo vir de todos os lados, e de algum jeito, ficava claro que não estavam vindo de nenhum lugar físico. Eles eram como sombras que falavam no silêncio. Eu não aguentava mais. O rádio, aquele maldito rádio de pilha, estava agora mais alto do que nunca, repetindo a música infantil distorcida. Mas algo havia mudado. Os sussurros agora estavam acompanhando a música, como se as palavras estivessem ali, dentro dela. Vem, vem. Os murmúrios estavam se tornando mais urgentes, como se me chamassem para entrar em um lugar que eu não queria conhecer. Mas o pior foi quando os vizinhos começaram a ouvir. Eu não disse a ninguém sobre o rádio, nem sobre os sussurros, mas eles começaram a comentar. Você ouviu isso também? Perguntaram um dia, olhando para mim com rostos pálidos, assustados. O som estava saindo da minha casa e atingindo todos ao redor. Eles disseram que, à noite, podiam ouvir os mesmos sussurros, chamando pelos seus nomes. Algo em mim sabia que não havia mais volta. Naquela noite, decidi que tinha que ir até o rádio e acabar com isso de uma vez por todas. Mas quando peguei, algo estranho aconteceu. O rádio parecia mais pesado do que antes, como se estivesse absorvendo algo de mim. Eu olhei para ele e percebi que as pilhas estavam secas, mas o som não parava. A música continuava, com mais força do que nunca, agora quase ensurdecedora. Eu não sabia se aquilo era real ou se minha mente estava cedendo, mas parecia que o rádio estava se alimentando de mim, de todos que estavam ouvindo. A música estava se tornando cada vez mais clara, agora em uma melodia invertida que fazia minha pele arrepiar. E os sussurros. Eles se tornaram mais familiares, mais próximos. Eu conseguia ouvir cada palavra com clareza. Você está ouvindo, vem, para nós, você é nosso. Desesperado, peguei o rádio e joguei-o contra a parede, esperando que isso fosse o suficiente para fazer o som parar. Mas não parou. Ao contrário, parecia ter ficado ainda mais forte, e eu percebi que não podia mais escapar daquilo. Olhei pela janela, e vi que os vizinhos estavam parados, olhando fixamente para minha casa, como se estivessem esperando algo. O rádio, aquele maldito rádio de pilha, parecia ter tomado conta de todos nós. Eu sabia que não estava mais sozinho. As vozes estavam em todos os lugares, e a música não ia parar. Eu tentei sair, correr, fugir daquela casa maldita, mas quando cheguei à porta, algo me segurou. Não era uma pessoa, mas uma presença, algo invisível que me impedia de seguir em frente. Eu estava preso. E então, o rádio tocou pela última vez, de forma clara e ensurdecedora. Não havia mais distorção. A música era uma melodia normal, como uma canção de ninar, e os sussurros finalmente pararam. Mas antes que eu pudesse respirar aliviado, ouvi uma última frase, clara como cristal: agora você é um de nós. Nunca mais saí daquela casa. As vozes continuam a me chamar, e o rádio nunca parou de tocar. Eu sempre fui alguém cético. Acreditava que as histórias de assombrações eram apenas superstições de gente com muito tempo livre para inventar fantasias. Até que algo aconteceu comigo, algo que me mudou para sempre. Foi durante uma caminhada, uma dessas que faço para desestressar, quando ouvi pela primeira vez sobre a casa no fim da trilha. Fui até a vila no fim da estrada, um lugar pacato onde todo mundo conhece todo mundo. Ali, entre os velhos que se reúnem na praça para conversar sobre o passado, ouvi uma história que, à primeira vista, parecia uma brincadeira, uma daquelas lendas locais que ninguém realmente leva a sério. Mas, à medida que fui ouvindo, uma sensação desconfortável tomou conta de mim. Diziam que a casa no fim da trilha nunca tinha sido construída por mãos humanas. Pelo menos, não de maneira convencional. Ninguém sabia exatamente como ela surgira ali, na beira do bosque. O mais estranho, porém, era o que acontecerá com os moradores da vila que tentaram derrubá-la. Eles falavam de paredes vivas que sangravam ao toque. Era uma imagem grotesca, como se a casa fosse um ser vivo, pulsando e reagindo ao contato. E tinha mais, a escada interna. Aquela escada que, de acordo com quem ousou subir, não levava a lugar algum.
Subia e subia, mas você sempre acabava voltando à mesma sala, com a diferença de que algo estava faltando. A história me intrigou, claro. Mas, como qualquer cético, achei que era apenas uma história inventada. Decidi investigar por conta própria. Sabia que o melhor seria ir sozinho. Assim, ninguém poderia dizer que eu estava influenciado por superstições. Quando cheguei à trilha, que mais parecia um caminho esquecido, percebi o quanto as pessoas evitavam a direção que ela tomava. Todos estavam tão acostumados a ignorar aquele pedaço da floresta que nem sequer mencionavam a existência da casa. Era como se ela não estivesse ali, mas eu sabia que estava. Algo me dizia que deveria ver com meus próprios olhos. A casa surgiu na minha frente de forma repentina. Não parecia fazer parte daquele lugar. Suas paredes eram diferentes de qualquer construção que eu já tivesse visto. Pareciam derretidas, como se o tempo tivesse desgastado tudo, mas de uma maneira peculiar. Não havia janelas, apenas pequenas aberturas, como se olhassem para você, esperando. E a porta, aquela porta de madeira escura, parecia mais uma boca aberta, convidando quem passasse por perto a entrar. Hesitei por um instante, mas a curiosidade falou mais alto. Passei pela porta com um aperto no peito, uma sensação de estar invadindo algo que não deveria ser invadido. Dentro, o ar estava denso. O cheiro era de mofo, mas também tinha algo mais. Algo metálico. O piso de madeira rangia sob meus pés, mas o som parecia estranho, distorcido, como se o próprio chão estivesse emitindo um eco de dor. Tentei dar um passo à frente, mas a sensação de ser observado se intensificou. Era como se a casa soubesse que eu estava ali e não queria que eu estivesse. Andei por corredores apertados, ouvindo o eco dos meus passos, até que cheguei a uma sala estranha. No centro dela, uma escada antiga, com degraus de pedra gastas, parecia subir sem fim. Sem destino. Ela estava ali, convidando-me a subir. Eu sabia que não deveria, mas não pude evitar. Algo me atraía. Subi os degraus. Cada passo ecoava na sala, mas o som nunca se afastava. O topo da escada parecia tão distante, e no entanto, quanto mais eu subia, mais eu tinha a sensação de que a escada nunca terminaria. Quando cheguei ao topo, não havia nada. A escada desaparecia no ar, como se fosse feita de névoa. Mas, ao olhar de volta, percebi que não estava mais na sala inicial. Eu estava em outro lugar, mas não sabia onde. Eu precisava voltar, então desci, sentindo o frio no estômago aumentar a cada degrau que tocava. No entanto, assim que pisei no último degrau, percebi que estava de volta à mesma sala. A mesma escada, a mesma porta. Mas algo estava estranho. Meu corpo parecia ter mudado de alguma forma. Ao olhar para as minhas mãos, notei algo diferente. Como se elas estivessem começando a desaparecer lentamente. Eu tentei gritar, mas minha voz foi abafada por um som estranho, um som que parecia vir das próprias paredes. Eu toquei a madeira da porta, e então senti algo gelado. Era como se eu estivesse tocando um ser vivo, uma carne que pulsava, que sangrava. O pânico tomou conta de mim. A dor era intensa, uma sensação de que algo estava arrancando partes de mim, como se a casa estivesse devorando minha essência, tirando tudo de mim. A sensação de estar perdendo partes do meu corpo me fez correr, tentar fugir, mas a porta não se abria. Eu estava preso ali, e a cada movimento que fazia, a dor aumentava. Era como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Olhei para a escada, e então percebi que havia algo muito errado. Não era mais a escada que eu havia subido antes. Agora, ela estava distorcida, deformada, os degraus cobertos por uma substância viscosa que parecia sangue. E de cima, eu podia ouvir um sussurro, uma voz que não era minha, mas parecia me chamar, como se fosse uma parte de mim, um eco distante. Vem, dizia a voz, repetidamente, cada vez mais forte. Eu sabia que não poderia permanecer ali. Corri para a porta, tentando desesperadamente sair, mas a casa estava viva, não queria me deixar ir. As paredes começaram a se mover, fechando-se lentamente, e o ar ficou denso, quase impenetrável.
Eu já não conseguia mais sentir minhas mãos, e quando olhei para baixo, vi que minhas pernas estavam começando a desaparecer também, como se a casa estivesse me sugando para dentro dela. O pânico foi tão grande que meus olhos se arregalaram, e então eu gritei. Gritei até não poder mais, até que minha voz se calou, engolida pela casa. Agora, tudo o que eu consigo é ouvir a música. A música da escada, que nunca leva a lugar algum, e os sussurros, que me chamam para voltar, para entrar na casa novamente. Eu tentei sair, tentei fugir, mas sei que a casa me tem. Ela já me pegou. Eu sou parte dela agora. E sei que quem entrar, quem tentar destruir o que está ali, vai sentir o que eu senti. As paredes vivas, o sangue que nunca vai parar de sangrar. E a escada, que sempre volta, esperando por mais um, para que, aos poucos, a casa engula tudo. 33, 31